isso aqui não dá pra focar com outra coisa ao mesmo tempo, tem que ser só isso. Aí, É, o foco eu acho que eu tô tendo. é isso aí. Deixa eu ver quem entrou, quem não entrou. Vamos começar. Olha a Adri, a Ilana. Boa tarde. Que bom as devas. Então, vou começar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão todas bem, todas prontas. Vou colocar aqui. Começar o evento. Temos 3. Vou tirar o print aqui e botar lá no nosso grupinho. Vou arrumar as paradinhas aqui do BS, peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Deixa eu só diminuir aqui. Tirar a música. Fico com uma musiquinha de fundo. Tirei. Não dá pra ouvir a música. Não, então eu tirei agora. Coloquei top aqui. Coloquei aqui pra gravar. Vamos começar então o nosso encontro aqui do Fundamento Java. Dá um oizinho. A gente está estudando o livro Java 8 prático. Estamos nos finalmente do livro, tá? E sim, é uma parte mais complexa que a gente tá vendo aqui, não se assustem, mas até é bom, sabe por quê? Eu faço esse exercício comigo, para quem tá começando e tá novo. Porque daí a pessoa vê e já sabe um recurso, já fica lá, olha o que dá para fazer, fica motivada, para ficar motivado, não ao contrário, desmotivado. Hoje eu tenho essa maturidade, né? Mas claro que antigamente quando eu era mais jovem, vamos dizer, mais velha, agora eu tô mais velha, e quando eu vejo algo que eu não sei na programação e eu vejo um curso, tô vendo, tô estudando, eu fico com motivação de estudar aquilo, sabe? Com vontade de aprender. Por exemplo, o lance da inteligência artificial, né? Que é um recurso aí que tá saindo, inclusive saiu no Java 24 novos recursos. Eu tô louca para estudar, para saber agora, para me atualizar. E não é para desmotivar, se você vê algo que você ainda não entende, não sabe, pode ter certeza que se você tá ouvindo, tá vendo, tá escutando, pode não entender na hora, mas uma hora, se alguém falar sobre isso, você já vai estar, opa, eu vi sobre isso. Eu sei que dá para fazer, ó, o que dá para fazer com aquela classe, entendeu? Não se desmotive, porque se for algo assim mais avançado, tá? Para quem tá iniciante aí. Hoje a gente vai ver o capítulo 11, vai finalizar aqui. A gente viu, só para contextualizar. Vou abrir aqui o livro. A gente está estudando esse livrinho aqui que é até bem curto, mas muito legal. A gente estudou Java para iniciantes, né? E no Fundamentos aqui, nesse encontro de fundamentos, estudou todo o Java para iniciantes e sentiu necessidade de focar, que ficou faltando, a gente focar em coleções, né? E esse livro, Java 8 Prático, a gente tem o PDF. Para quem quiser, ele também eu posso mandar o drive de todos os livrinhos que a gente tem e está estudando aqui na comunidade. Então, ele é focado em coleções e streams, lambdas, recursos que a gente às vezes já não é novo, mas a gente nem utiliza, que nem no meu caso, para mim. É ótimo eu ver, porque eu trabalho em sistema legado e eu estou refatorando.
Eu estou sendo a pessoa que está refatorando esse projeto. Então eu estou trocando as coisas. Quando eu vejo a possibilidade de usar stream, eu vou usar, porque é melhor, é mais moderno, é menos código, é funcional, né? Um paradigma diferente da orientação a objetos, às vezes. O Lambda também, que é um recurso do Java. E então a gente tá no... deixa eu mostrar aqui. O que a gente fez agora, por último? A gente meio que fez uma proposta aqui, o livro. Um modelo de pagamento aqui, ó. Só para contextualizar, é tipo assim, um sisteminha de pagamento. Tô numa loja de digital good aqui. Aí foi estudar tudo que o livro ensinou ali, por partes, né? Olha isso, aquilo, aqui é um momento da gente colocar. Aí a gente criou a classe produto, criou a classe customer, que é o cliente, o pagamento, payment, tá tudo aqui, ó. Se quiser, se a gente, né, foi o que a gente fez. A gente pegou, copiou esse código praticamente, colocou lá no... A gente vai pro código também, mostra rodando, né? Então, aqui mostrou como que eu faço para ordenar os nossos pagamentos usando Lambda e Stream, que é diferente de como era feito antes de surgir. Como que eu faço reduzindo as somas aqui para agrupamento, nessa parte de agrupamento, para saber quais foram os mais vendidos, os valores gerados para o produto num relatório, para fazer relatório, quais são os produtos de cada cliente, como é que eu agrupo de uma lista dentro de uma lista, usando o recurso aqui do Stream, ó, tá? Então é diferente. Eu não estava acostumada e a gente tá aprendendo. É meio complexo no início pegar isso aqui para quem não tá acostumado com o legado e como que se programava antes. É meio complicado, mas eu vou te dizer que é mais próximo do que as linguagens mais modernas fazem, que é uma programação mais, como é que se diz, é mais diretiva, é menos código, e ele diz aqui, dá para ler, fazer a leitura um pouco melhor e entender o que está fazendo, e não fazer um monte de código. Antigamente a gente usava um monte de código para fazer isso aqui, ó. Antigamente, né? Antes do Java 8. Então é isso. Aí hoje a gente vai ver o que ficou voltando. A gente viu qual é o cliente mais especial, no caso aqui, o que comprou mais produtos. A gente fez um relatóriozinho. É só imprimir esse sistema é só ali no terminal, não tem... É um sistema, mas é ali no terminal. Com poucas classes a gente faz um sisteminha, se a gente quiser. Aí aqui a proposta é a gente ver um relatórios com data, que foi o faltando do capítulo 11, e o sistema de assinaturas, tá? Dentro desse sistema de pagamento, dessa loja, né? Então, como de costume, a gente tem aqui o nosso blog, que a gente faz o resumo ainda, porque aquele livro é bem curto mesmo, dá pra ver assim que cada tópico é bem curtinho, não é bem curtinho mesmo. Mas a gente ainda assim, a gente faz o resuminho pra ficar um pouco mais claro, a gente poder fazer a leitura aqui. Tem outros livros que são maiores, né? E a gente ainda fez o resumo pra facilitar. Então, vou ler aqui esse primeiro, se alguém quiser ajudar a fazer essa leitura aqui depois. Convido a todos, não precisa ficar comendo. Só de ler a gente também vai aprendendo. E é isso, podem me interromper se vocês quiserem. E a ideia é a gente ler isso aqui, entender e ir pro código. E ver o exemplo. O que é esse relatório com datas? O agrupamento aqui por data, né? Daqueles pagamentos. Aí ele tá dizendo, usamos o year mount, que é uma classe do Java ali,
Eu não sei quando ela foi criada, mas eu também não conhecia essa classe. From.getDate, para agrupar pagamentos por mês e ano. Ignorando os horários específicos, né? Aqueles milissegundo, aquelas um pouco mais específico de data, horário, né? Aí aqui tá falando collectors.groupby, que é o coletor principal para essa operação. E no livro ali ele alerta do problema, né? Que pode gerar com isso. Eu acho que eu vou até ver, porque aqui no resumo não tá. Aqui diz que é muito simples a gente pegar e agrupar o grouping by o payment por o get date, mas há um perigo nisso, né? O local date time vai agrupar pagamentos até pelos milissegundos. Se você quiser agrupar, daí nunca vai. Quando que um pagamento vai estar no mesmo milissegundo que outro no sistema? Às vezes não é isso que se quer, né? Então tem que tomar cuidado nesse caso aqui. Então, não é o que queremos. Então não pode, tem que cuidar isso. Não pode usar o getDate para agrupar. Interessante ele agrupar por o local date, o getDate.localDate, que daí ele vai pegar um intervalo maior, como por ano, por mês, né? Que geralmente usa essa classe aqui. Então vou até abrir aqui, ó, getYearMall do Java Time. Opa, não abriu. Eu tô usando o import aqui. Ah, tá aqui, agora eu abri a classe. Então, essa é a classe yearMount do pacote Java Time, que tem vários recursos aqui. Então, ele diz para usar essa classe para agrupar, beleza? Então, vamos continuar aqui. E o Collectors Grouping By é o coletor. Quando se usa streaming, a gente tem que usar um coletor de dados, né? Da operação ali final. Como a gente já viu, isso aí é mais tranquilo. A gente está acostumado a usar já o Grouping By, né? Para fazer isso. Cálculo do valor total por período. Tá. Cálculo... É, meu filho. Perdão, gente. Opa. Até derrubei aqui. Alguém gente deu o follow. Gratidão. Valeu, gente. Que tá me seguindo aqui. Tô transmitindo a live. Fiz uma bagunça aqui. Derramei o copo. Perdão. Deixa eu só fechar aqui a porta. Beleza. Vamos continuar aqui. O cálculo do valor por período. Combinamos o Group By com o Reducing para somar os valores dos pagamentos. Então, utilizamos o método getTotalAmount da classe do pagamento para obter o valor total. Tá, isso aqui é do sisteminha, ele já tinha, né, esse método aqui para calcular o valor total do pagamento. Beleza. Aí, ele tem a contagem de pagamentos por período. Usando o Collectors, também tem um outro método aqui de contagem, que a gente, se não me engano, a gente já utilizou em outro exemplo ali. Ele faz tipo uma soma ali, então a gente não precisa fazer na mão, a gente não precisa fazer mais na mão essa contagem, essa classe. Vou até entrar aqui, acho que vale a pena mostrar para quem não... Deixa eu entrar aqui. Então, são recursos do Java aí que às vezes não é comumente falado. Classes. Opa. Class. File. Collectors. Agora eu consegui abrir, porque ali no... Selecionando ali eu não consegui direto. Então, essa classe aqui, ó, ela tá
no Java Útil Stream, que é o pacote do Stream mesmo, né? Então, essa classe aqui tem um monte de recursos que a gente usa aqui, tá usando já há um tempinho para fazer os exemplos. Então, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Vamos voltar aqui. Então, tá, vamos para a prática. A ordenação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ordenação dos resultados aqui por ordem cronológica, usando o sorted, usando o método que vai ordenar, né? O sorted, usando um comparator, né? Para quem já sabe, já viu como é que é as implementações, inclusive do legado tem usando o comparator já, mas era de uma forma diferente também. Então aqui a gente vai fazer de uma forma mais atualizada, usando os recursos da atualização ali do Java, né? Dessa versão. Eu acho que até então não deve ter, como eu não vi os livros mais atuais, né, do Java, tem um livro que eu tô para estudar, que é o do SDK 21, e a gente vai ver se... Mas eu acredito que essa parte não deve ter alterado, tá? Essa parte de ordenação. Visualização de dados. Aí a gente vai ver 3 relatórios diferentes. Lista detalhada de pagamento por mês. Valor total faturado por mês. E qualidade de pagamento por mês. Vamos lá? Essa implementação demonstra como gerar relatórios temporais eficientes usando a API do Java 8 junto com os streams. Bora pro código. Então tá aqui, ó, essa classezinha Date Report Example. Podem ver que é uma classe só. É um sistema numa classe só, mas claro que a gente tem aqui umas classes que a gente já criou, né? Do sisteminha, tipo o Customer, que é o cliente. A gente tem o pagamento, né? O pagamento que tem a lista de produtos, a data. O pagamento contém o cliente, né? O customer só tem o nome aqui e implementa um comparator, né? Pra gente poder comparar. Deixa eu ver, o payment tem comparator? Não tem. O produto não tem comparator também. Então, a gente só tem comparator no cliente, né? Por quê? Porque a gente geralmente quer fazer os relatórios por cliente, né? Então faz sentido a gente ter um comparator que a gente vai usar aqui. E tem essa implementação do comparator aqui também, ó. Por nome, tá? Tá sendo feito por nome. Pra gente poder fazer a ordenação e comparar. Beleza? Aí, então, o que tá fazendo aqui? Aqui cria, tem o método main, né? Como a gente executa aqui os exemplinhos. A gente criou 1, 2, 3, 4 clientes. No construtor, a gente passa o nome do cliente, porque tá configurado assim. A gente instancia, né? Instancia o cliente, cria o cliente, passando o parâmetro no construtor aqui. Depois a gente cria os produtos. Vou até diminuir aqui. Tá dando pra enxergar o código aqui? Eu acho que tá bom, né? Eu tinha aumentado um pouco a... Se não tiver bom pra vocês, me avisem. Tá tranquilo aqui pra mim. Beleza? Aí a gente criou 1, 2, 3, 4 produtos. Livro, tablet, celular e notebook. Cada um aqui com um valor, né, diferente. O mais caro é o notebook, tá 500, mas deve ser dólares, né, que depois a gente pode até mudar esses valores aqui pra ver, mas... Tipo, o mais barato é o livro, o tablet é 200, vamos considerar que é dólares. Só que tá meio estranho, né, porque tinha que ser book aqui, né, tudo em inglês, book. Mas tudo bem. O celular, eu acho que o tablet deveria ser mais caro que o celular, né.
Mas enfim, vamos botar aqui. Vou botar 400. Vou botar 1000 aqui. Nossa, tá zoado aqui o meu teclado. Acho que eu zoei aqui, que caiu, caiu bebida no meu teclado e ele tá grudando, gente. A hora que meu filho veio aqui e derrubou. Mas beleza, relevem. Vou deixar como tava. Aí aqui na lista, aqui eu tô criando uma lista de pagamento, a gente tá criando, né? A gente cria um list payment com os pagamentos, só que esse payment, ele não tá usando o pagamento que tá lá no aquele payment dessa classe aqui. A gente tá usando o payment que tá aqui dentro da própria classe aqui, porque ele tem umas diferençazinhas. Deixa eu colocar aqui, porque ele tem esse método aqui, ó, get total amount, que foi mencionado ali, que tá calculando os produtos, tá vendo? Ele pega a lista de produtos que ele recebe no consultor, né? Aqui, tá recebendo, tá criando. E ele tem esse método aqui que calcula aqui dentro mesmo o total da quantidade. Então, isso facilita, né? Quando a gente precisar dessa informação, tá no próprio objeto e não numa classe que vai... geralmente... Isso eu tava discutindo em outro encontro ali, a tendência é a gente tá, às vezes, colocando no próprio objeto alguns métodos de cálculo, e não em outros lugares onde tem regra de negócio separado, né? Beleza, aqui eu tô fazendo, tá criando aqui um pagamento do Rodrigo, aí ele tá passando a lista de produtos, né? Que o segundo parâmetro é a lista de produtos, então ele tá passando, transformando aqui no asList, ele já converte para lista, né? Arrays.asList, passando o livro e o tablet. Aqui no terceiro parâmetro ele tá passando o local date time off, passando a data, ó. Então tem umas datas que estão meio que diferentes, né? Tá 2023. O mês 1, ó, até com hora e minuto diferente, né? Alguns podem estar iguais aqui, eu batendo o olho, olhando assim, eu não sei. Só fazendo a lista mesmo ali, pra saber. Mas, vamos lá, eu tô criando os produtos aqui, a gente tá criando, né? Aí aqui... O que a gente vai aprender? O agrupamento, né? Que é o que nos interessa agora. Porque a gente fazer a lista, fazer e construir os pagamentos, a gente já sabe fazer. Imagina que a gente já salvou no banco esses dados. Vamos imaginar que a gente salvou no banco. Já. Como se... E a gente tá querendo fazer um relatório. Aí aqui tá agrupando. Aqui que a parada começa a ficar mais tensa. O que tá fazendo aqui? Tá fazendo um map. Por quê? Pelo year amount, né? Por mês, ele tá passando aquela classe ali que a gente viu. O map é a chave e valor, né? Então, a chave é o mês e o ano, a chave, que vai ser. E os valores são a lista de pagamento pra gente fazer o agrupamento. O que é o agrupamento? A gente vai agrupar, né, por mês. Por exemplo, mês de janeiro teve 2 pagamentos. Mês de fevereiro teve 3. Mês de março teve 10, né? Vai agrupando por mês e ano aqui. E aí aqui, ó, o que eu preciso para criar essa lista? Aí eu pego todos os pagamentos que foi criado aqui, dou um ponto stream, né, para ele entender que eu quero transformar ela num stream para poder usar os recursos da coleção, né? A gente abre uma stream, né, que a gente fala. Estamos abrindo uma stream. E aí dá um ponto collect, que é o coletagem, né? Vamos coletar os valores passando como parâmetro
o collectors que foi mencionado, ponto group by para fazer o agrupamento. E aqui dentro do agrupamento, o que a gente passa? Uma função. Se você for passar o mouse aqui por cima, ele vai... É tudo generics, né? E daí outra coisa que é mais... Eu acho que uma das coisas mais complexas de entender pra mim foi essa parte de generics aqui, de parâmetros T, K, né? Mas depois que a gente aprende, só vai. Então aqui, ó, dá pra ver que ele tá... Esse function aqui, o que significa? Ele tá esperando uma função, uma função ou functional interface, que a gente geralmente fala, né? Uma função. Então não é por acaso que tá ali. Então eu tô passando um lambda aqui, ó, que é uma função lambda, que ele vai dizer o seguinte: agrupa aqui o P, que seria o pagamento, pelo que? Tracinho, year amount, from o data do pagamento. Tá vendo? Então, assim, dá pra entender, mas pra quem nunca viu isso antes, parece que nossa. Mas depois a gente vai se acostumando, né? Depois que a gente entende um pouco o lambda e o stream. Tá, esse aqui é o mais comumzinho, né? Tem como ficar mais complexo? Tem. Então, vou rodar aqui, ó, ele vai imprimir. Aí, essa parte aqui ele já tá agrupando, tá? Ele já fez. Pra mim poder... na verdade, não. Na verdade, aqui eu só tô criando o map. Minto, desculpa. Eu só tô criando o map aqui. E agrupando. Aí, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer o sort. Ele não... eu não ordenei, né? A gente vai ordenar agora. Aí, ele vai pegar esse map que ele criou aqui em cima, já com agrupado por mês e ano. Aí vai dar um get entre set, tá? Pra ele, que é o que ele pega o map, né? Ponto, criar uma stream, abrir uma stream em cima desse entre set, que é uma coleção do tipo set. Aí ele vai fazer a ordenação como que eu quiser, né? No caso aqui ele usa um comparator.comparing map entre getKey, que ele vai fazer a comparação pela chave. Pela chave. O que é a chave? Esse year mount, ó. Não é o value, é a chave, né? Aqui vem a chave, valor. Map é chave, key, value. Então, ele vai pegar pela chave. E aí, para cada um, de novo, aqui aparece o lambda, função. Função tá aqui dentro dessas chaves, ó, daqui até aqui. Geralmente, esses métodos aqui do stream, ele recebe lambda. Por isso que tem que estudar os dois meio que junto, entender? Primeiro você entende lambda, né? Depois você vai pro stream, porque senão é uma coisa meio que trabalha junto com a outra. Quando eles lançaram, meio que um facilita o outro ali. Aí, só que aqui tá diferente, porque o lambda, a função, ela tá aqui dentro mesmo, a implementação, ó. É um lambda entre, onde o entre for o que tiver dentro dessa chave. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô imprimindo umas coisas aqui. Eu tô imprimindo a chave entre getKey. Aí, na próxima linha, primeiro eu imprimo a chave. Depois, na próxima linha, eu pego esse entre, que é o valor que ele tá iterando ali. O for each, né? Porque aqui é um for each. Então, ele tá pegando cada valor dessa coleção. Aí, eu dou um get value para pegar o valor. Chamo de novo o for each. Ih, lascou. Isso aqui que confunde um pouco, que é mais chato. É mais chatinho. Aí, ele chama o for each de novo. Para o quê? Aqui ele tá fazendo um outro lambda aqui.
para imprimir aqui os valores, porque ele tá pegando, fazendo outro for each aqui dentro dos values, né? Do agrupamento que foi feito por ano e mês ali, dos pagamentos. Então, eu vou pegar as informações do cliente. Aí aqui eu tô pegando o get name junto com o get total amount para imprimir o valor do cliente e do pagamento. E fechou. Beleza. Aqui já vai imprimir. Aqui. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui só que esse aqui é uma coisa só, né? Que ele criou o map e aqui ele imprimiu. Esse aqui já é outro exemplo. E esse aqui já é outro, mas vamos por partes. Eu vou dar um play aqui pra gente ver o resultado do primeiro. Ó. Como é que saiu? Ele agrupou por ano, que teve ali os pagamentos 2023, janeiro. E de janeiro teve o Rodrigo e o Guilherme. Ó, tá vendo? Isso aqui é aquele for each de dentro. E esse aqui é o for each de fora da stream. De fora não, quer dizer, tem um dentro do outro, né? Pra poder imprimir. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Então, pra vocês terem uma ideia, mas continuando aqui, né, o próximo mês, fevereiro, teve 2 pagamentos do Paulo. Mês de março, teve 3 pagamentos de clientes diferentes. Esse aqui do total por mês faturado já é o outro exemplo que a gente não viu aqui. Mas pegaram essa parte aqui, que é o que tá fazendo ali naquele exemplo? É uma forma de fazer um relatório, né? E se... Eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Se esses dados eles não estão agrupados no banco, né, dessa forma, o que a gente faz? A gente faz programaticamente, né, no Java. Geralmente é assim que funciona. Na base de dados está tudo lá, salvo do jeito que é os dados aqui nos objetos, né? O pagamento vai ser salvo desse jeito. E aí, daí o cliente vai lá, não, agora eu preciso no sistema fazer um relatório por mês e ano de pagamento. Tem como fazer? Tem. E como é que você vai fazer? No Java? Na linguagem. E antes, isso aqui, a gente escrevia muitas linhas de código para fazer isso aqui. E outras linguagens mais novas já se utilizam dessa forma de fazer as coisas parecida. Claro que não é com o mesmo nome, né? Os recursos, não sei se tem streaming em outras linguagens. E Lambda, acho que não. Mas são recursos, assim, que usam uma programação mais funcional, né? Tá bom? É isso. Alguma dúvida, alguma coisa? Podemos ir pro próximo exemplo? Vocês acharam muito complicado? Eu acho meio chatinha essa parte, mas é bom saber que tem como fazer. Isso aqui antes era feito nossa, era difícil de fazer, era muito mais linha de código que a gente usava pra fazer isso aqui. Vocês estão muito quietinhas. Tá tudo bem? Muito difícil? Chato? Pra caramba. Era chatinho, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, total faturado por mês e ano. Por mês e ano, a proposta aqui. Vamos mudar o agrupamento. Vamos considerar que isso aqui é relatório, né? É relatório. Não tô botando no PDF, tô botando ali no... Tô botando aqui, né? Aqui.
Como é que vai ficar esse total faturado por mês? Vai ficar assim, ó. Aí vai ficar uma linha só. Tá vendo a diferença? Aqui ele fez por mês e ano, botando os clientes, imprimindo os clientes. E aqui ele vai somar, né? Provavelmente ele vai somar aqui. Ele vai fazer o 500, 600, 700, 850. Ó, ele somou. Beleza? Aqui o de fevereiro, ele somou do Paulo aqui, 750 mais 350. Aí do março ele somou aqui. Como é que eu faço isso? Já tenho... vou ter que ir lá somar. Vou ter que criar uma variável. Antigamente, a gente pensa de um jeito muito tosco, né? Antigamente não sabe que tem os recursos prontos. E é aquilo ali que a gente viu lá da soma, do count. Agora eu sei. Quando eu precisar fazer, agora eu sei que tem recurso que já faz isso. Usando o stream, usando o collector. Ó, é só isso aqui. A gente usa da mesma forma, ele criou um map meio parecido. Mesma coisa, essa parte aqui é igual ao outro. Só que o que mudou aqui? Ele usou um reducing. Collectors reducing. Performs a reduction of these input elements under specified mapping function binary operator. Por quê? Porque ele tem uma condição aqui, ó. Ele tem uma condição para fazer, se não me engano. Não me lembro exatamente. Porque esse nome aqui parece, né? Tá, esse aqui não tá reduzindo. Eu fico com essa mania de fazer a tradução para tentar entender, mas nem sempre, às vezes, o nome tem a ver com a funcionalidade, né? Mas, primeiro, a gente passa aqui a inicialização, né? Por quê? Porque eu vou fazer um cálculo, né? Uma soma. Então, eu vou passar o Big Decimal, porque é valor, né, em dinheiro. Eu vou usar o Big Decimal, que é a inicialização. Aí eu pego o payment e uso o reference método aqui, que é esse dois pontinhos, para quem não conhece ainda. Esse aqui é o métodos reference. Eu referencio o método que eu quero. O que eu tô pegando aqui? O valor total do pagamento. E aí, qual função que eu vou usar? O terceiro parâmetro é o Big Decimal.add. Então, tudo isso aqui, ele tá fazendo meio que uma soma, né? Tá fazendo uma soma aqui. E aí, depois, aqui embaixo, ele tá fazendo a ordenação. Que ficou... Ixi, meu mouse deu uma parada aqui. Aí aqui embaixo ele tá fazendo uma ordenação, porque daí tem que fazer em 2 etapas. Isso não dá pra fazer junto aqui, porque eu tô mexendo no stream aqui, eu tenho que fazer uma finalização. Aí eu tenho que pegar o valor desse map e fazer a ordenação depois, né? Até aqui foi meio parecido com o anterior. O que muda? Esse for each aqui. Aqui dentro eu faço um for each, né? Antigamente a gente fazia dentro de uma coleção, né? For each, botava lá o contador e tal. Não, aqui ele já faz. E a gente tá passando um lambda para imprimir aqui dentro mesmo. Aí aqui eu tô pegando o valor da soma que foi feito no map aqui anterior, né? Então, eu armazenei todos os valores aqui nesse map, chave valor, que esse aqui é o segundo parâmetro, é o Big Decimal, né? No anterior era uma lista, era a lista de pagamentos. Por isso que eu tava iterando essa segunda parte aqui, porque eu tava iterando essa lista de pagamentos. Aqui nesse caso, eu tô iterando só o Big Decimal, né? Que é o valor somado. Beleza? Aí eu imprimo aqui dentro mesmo.
Aí ficou daquele jeito. Vocês viram? Esses valorzinhos aqui. Alguma dúvida que querem perguntar, fazer algum comentário, alguma coisa, xingar? Xingar, pode xingar também. Não tem problema. O feedbacks do recurso aqui. Não, meu também pode ser, não tem problema. Podem dar feedback aqui também. Se eu não estiver explicando direito, porque assim, eu também tô aprendendo. Então, estamos aprendendo juntas. Às vezes eu não sei explicar da forma mais, vamos dizer, didática. Do que eu aprendi, né? Aqui, aí esse último exemplo aqui é a ordenação do número de pagamentos por mês. Daí eu acho que é um dos mais simplesinho. Aqui, ó, long. É um long, gente. Então é só um número. Deixa eu ver como é que ficou. Ali, ó. Né? Dá pra entender. Esse aqui, ó, o último mês, 3 pagamentos. Bem mais simples, né? Não precisa iterar. Só que como é que ele fez isso? Não é o valor, não é a soma do valor. E também não precisou imprimir. Eu acho que o mais complexo foi esse primeiro aqui, que eu ainda tenho que iterar dentro da lista de pagamentos aqui, né? No MAP. Aqui, nesse último, ele só imprimiu um contador, né? Só a quantidade de pagamento. Bem tranquilo. E como que ele fez isso? Ah, ele tem que criar uma variável para armazenar e somar e iterar. Não, já tem, ele já faz. Ele usa o collectors.counting. Simples assim. A diferença, né, aqui do anterior ele usava esse reducing da mesma classe aqui do stream. Então a gente usa o collectors.counting aqui para ele fazer um contador. Aí aqui embaixo ele só dá um for each, né? Essa parte igual. Pega o entry set do map aqui, abre o stream, ordena pela chave, porque a gente está considerando a chave mês e ano, e depois a gente itera cada valor que é o entry com a key, e também pega o get value e ele tacou aqui um pagamento aqui no final só para imprimir, porque o value nesse caso aqui é um contador, né? Então, gente, ficou assim, é isso. Esse exemplo aqui, meio chatinho, mas é um exemplo de reporte aqui, usando datas, filtrando por data, que é, os três estão usando filtrando por data, por mês e ano, né? Poderia ser só por ano, se eu alterasse aqui. Se não quisesse usar year mount aqui, poderia usar outra coisa, poderia ser só ano, só por ano. Ia vir todos os pagamentos, né? Se eu tivesse pagamento aqui de 2024, 2025, alterasse aqui e fizesse, né, um relatório aqui por ano, dá pra mudar. Mas eu acho que faz mais sentido mês e ano, né? O mais utilizado. Beleza. E é isso desse tópico aqui. Vamos pro próximo. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Fale agora, os cálices. Olha só, tá bugando meu. O que é aquele 2 pontinhos mesmo? É os métodos reference. É uma forma de tu pegar o método da classe. Uhum. E aí tu dá o 2 pontinhos e dá o get da parada ali, da classe. A gente viu. É um recurso, né, que não é, às vezes não é tão usado, porque ele veio, acho que junto com o stream, com o lambda. Mas se não me engano a gente viu aqui. Deixa eu...
Ah, eu não. Eu tô com o meu teclado todo melecado, gente. Caiu aqui a bebida no meu teclado, ele não tá funcionando. Meu Deus, meu filho veio aqui, aí eu deixei cair. Na verdade, fui eu que. Não tá funcionando. Mas é reference método. Se tu for. Nesse livro aqui, ele explica no PDF. Eu posso mandar pra vocês depois. Tem um tópico só falando sobre isso ali. Dando aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Usando referências. Ali usando aqueles métodos reference. Então, uma forma de tu trabalhar ali com chamando os métodos. A gente vai ver o sistema de assinatura agora. É uma coisinha bem parecida com aquele ali que a gente viu, só que a gente vai considerar um sistema de assinatura, por exemplo. Resumo dos... Alguém quer ajudar a fazer a leitura aqui? Alguém se sentiria confortável? Não tem. Normalmente a Adri que me ajuda, mas eu acho que hoje ela não tá com... Não, posso. Pode? Eu não vi teu... Não tá aparecendo teu microfone aqui, eu achei que você tava sem microfone. Ah, não. Eu tô tentando falar, mas é porque eu entrei muda. Eu entrei um pouco atrasada. Ai, tranquilo. Não, é que não tá aparecendo o seu... Ah, eu acho que só fica no mute quando tá mutado. Você quer me ajudar a ler aqui, Adri? Sim. Aí tu tá. Sistemas de assinatura. Este tópico mostra como modelar um sistema de assinaturas mensais usando o Java 8, representando o tempo de vigência da assinatura e o cálculo do valor pago. Modelagem da classe Subscription. Utiliza Optional para a data de término, tornando explícito o tratamento de assinaturas ativas/encerradas. 2 construtores, um para assinaturas ativas, sem data de término, e o outro para assinaturas encerradas. Método GetTotalPaid, que calcula automaticamente o valor total pago. Cálculo de duração. Uso de chronounit.months.between para calcular mês entre datas. Utilização inteligente de optional or else para datar assinaturas ativas usando a data atual. Operações com strings. Cálculo do total pago por todas as assinaturas com map e reduce. Filtragem de assinaturas ativas com filter. Cálculo de estatísticas com valor médio por assinatura. Vantagem do design. Código limpo, sem verificação de null. Lógica de negócio encapsulada na classe Subscription. Flexibilidade para diferentes tipos de consultas e relatórios. Exemplos práticos. Cálculo individual por assinatura. Agregação de valores totais. Filtros e estatísticas sobre a coleção de assinaturas. Essa implementação demonstra como usar recursos modernos de Java. Optional, para tratamento de nulls, principalmente. Streams, Datatype API. Para modelar um sistema de assinaturas de forma elegante e eficiente. Isso aí. Bora pro código. Vamos ver aqui. Muito obrigada. Estamos juntas. Estamos juntas sempre. Agora, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para rodar o nosso exemplo aqui do subscription. Meu mouse também tá falhando para variar. Vou ter que fechar aqui. Não tá indo. Tem que fazer uma limpeza aqui depois no meu computador. Aqui a gente tá com... Ó, eu já rodei aqui até pra gente ver aqui, ó. Qual é o resultado desse sisteminha aqui, que é uma classe.
ele vai ver as assinaturas, como se fosse assim a assinatura de um, né, de um stream, de um recurso aí de assinatura. Aqui no caso era pagamento, né? Loja, como se fosse loja, mas loja não tem assinatura, sei lá, vamos pegar a Amazon. A Amazon tem assinatura, né? O Prime lá. Então, tem aqui, ó, um relatóriozinho saiu. O Paulo se inscreveu 5 meses e deu tanto, que assinatura cara, né? Bem cara. O Rodrigo se assinou 7 meses aqui. E o Adriano 3. E cada assinatura, se não me engano, era 99,90 ali. Bem caro. E aí o total exibiu o total por assinaturas aqui, ó. Fez a soma. Número de assinaturas ativas, 1. Os outros, por exemplo, assim, só tem uma dessas aqui, o Paulo, o Rodrigo, o Adriano, um deles está ativo. Os outros estão inativos, mas mesmo assim ele calculou, né? Tem essa diferença também. E o valor médio por assinatura ele calculou também. Então, assim, só para dar um overview aqui do exercício. Então, vamos lá. Aqui fez do mesmo jeito, criou os clientes, criou 2 configurações de data aqui, para exemplo. Um today com um local date now, agora, ele pega a data de agora, né? Aqui ele configurou ontem, né? Aí a gente pega o today, que é hoje, e dá um -day, né? Bem mais fácil do que usar o calendar, né? Isso é outra coisa que a gente viu aqui no livro, para não usar mais o calendar, porque o calendar é antigo e é velho, Se verem, troquem e se puderem fazer o refactor, troque pro local date time. Beleza. A assinatura aqui, o valor, a criação das assinaturas. O valor é 99,90. Tá aqui dentro desse big décimo. Assinaturas ativas. Aqui ele criou uma assinatura ativa. Agora a gente sabe que é o Paulo que tá ativo. Sem data de término. Porque os outros têm data de término. Então, provavelmente, né, num sistema ali, se tu tem data de término de final, é porque já expirou, né? Tem um registrado lá, a data que expirou. E aí ele salvou a data de término. Beleza? Faz sentido? Vamos simular. E o do Paulo não tem data de término. Essas outras assinaturas encerradas, ele tem data de término. Ele tá passando 2 datas aqui, ó. Vou ter que abrir a porta pro meu gato, que ele fica querendo entrar e sair. Tem isso também. É tranquilo. Então, eu passo 2 datas aqui. Então, a subscription, que nem a gente viu, ele tem 2 construtores, ó. Ele tem um consultor para data, para assinatura ativa, que ainda não tem data de término, e a assinatura encerrada, que tem data de término. Aqui, ó, begin. E esse aqui, ele tá usando o optional, que nem a Adri comentou ali. Qual a vantagem de eu usar um optional aqui, recebendo... né, aqui no caso ele tá inicializando, né, com optional empty uma data, porque provavelmente o begin aqui ele é obrigatório, né, o begin ele é obrigatório, daí ele dá um optional. Nesse caso aqui empty, ele previne no pointer, o famoso no pointer, né, ele comentou, é bem mais útil usar um optional. Tem outros recursos. E o optional off end. Aqui. Passando o end off. Eu não lembro o que faz aqui. Eu tenho que setar, né, no optional a data. Porque ele... Aqui ele tá mapeado. Deixa eu só ver aqui. Ah, ele tá... Ups. Aí, quero ler aquela. Ele tá mapeado aqui, ó, optional,
o diamantezinho end. Então eu tenho que passar ele como um optional date. Porque aqui a gente coloca o optional e o objeto, né, que a gente quer utilizar junto com esse com essa classe aqui. Beleza? Que é um recurso bem útil no Java. Esse off aí tem um efeito justamente de prevenção, né? De exceção, supondo que você passe uma assinatura sem informar que deveria estar encerrada, mas a informação que você recebe da data de encerramento está nula. Aí, em vez de ele dar uma exceção, ele já faz o tratamento ali. Boa. Então, e ele tem um monte de método aqui, ó. Se for ver, ele pode ser usado em várias coisas, né, o optional. A gente vai ver esse exemplinho vai ver um recurso, mas ele tem muito mais funcionalidades, né? E ele é bastante utilizado. Agora que eu sei, né, posso dizer em streams, Lambda. Você estava comentando mais cedo a respeito de utilização em banco de dados, né? Esse option é muito utilizado justamente quando você recupera um objeto do banco de dados e aí você quer saber se recuperou mesmo ou não, você pode utilizar ele com o tal do isPresent, né? isPresent, isso, tem um método ali, né? Ele é o método dessa classe. Boa. Aí é um recurso que vai ficar dando for each, né? Daí tu usa com for each, né? No caso ali com Lambda, com stream. Se tu quer verificar se ele existe, se essa data final existe, se tu teria que percorrer por todos os pagamentos, por exemplo. Se tivesse, né? Que fazer isso. Aí tu faz um for each lá, dá um option if present. Várias coisinhas. Tá, vamos pro cálculo aqui agora. Ai, gente, tá bugando aqui. Beleza. Detalhes das assinaturas. O que tá fazendo? Alguém tá me seguindo. Alô, som deu follow. Gratidão. Gratidão, obrigado pelo follow. Estamos dando for each aqui na subscription, né? Que foram todas criadas. A gente já viu que a assinatura tem duas aqui que estão fechadas, que já estão expiradas em uma aberta. For each. Passa um sub, que é a gente geralmente bota a abreviação aqui do subscription, ou daquilo que a gente está iterando no for each, né? No Lambda. Aí, como a gente viu, tudo que está dentro dessa chave aqui é a função, né? Que ele está executando dentro do for each para cada elemento da lista. No caso aqui, ele deu um arrays as list, passou S1, S2, S3, que é a subscription. Criou essa list, né? E tá dando for each aqui. Aqui, o que ele tá fazendo? Tá criando um lambda aqui com essa função, onde ele tá usando aquela classe que mencionou ali, né? No resumo, falando chrono unit .mounts between. O que faz? É um cálculo aqui que ele tá meio que pegando a data do início da subscription no primeiro parâmetro e a data do final, dando ponto or else or else local date time agora. O que ele tá verificando? Ele tá vendo se vai retornar o mount aqui, os meses. Então, o que eu entendi aqui dessa subscription? Vai ver se ainda tá ativo, né? Naquele mês. É isso? Ele vai retornar aqui os meses que tá ativo. Tá fazendo ele vai retornar o total de meses até o momento, né? Isso. Porque ali o or else está associado ao getEnd. Então, se a assinatura está ativa, estaria nula, ele não daria uma exceção nessa operação que ela quer apurar um total de meses entre duas A. Só que aí, se ele identifica que o getEnd retornou nulo, ele vai fazer
atribuir, né, a data do agora, né? Ele A não data dá o atual. no pointer, ou seja, Aí porque ele não- e- tá usando um optional, certo? Então, só que daí ele vai retornar 0, né? Ou de repente, como não tem data. Os que não tem data final, o que no caso o Paulo, né? Não tem data final, como é que ficaria esse cálculo? A gente pode até debugar, tentar debugar aqui, não sei como é que vai ficar. Se eu conseguir, né? Eu acho que não vai dar. Tá tudo zoado aqui. Gente, zoou mesmo. Mas é engraçado que até o meu mouse ficou zoado. Não foi o teclado. O meu mouse aqui. Não tô conseguindo botar o breakpoint. Ó, não tá ficando. Ou ele não deixa? Não, ele tá... Sei lá o que ele tá fazendo aqui. Bom, não vou poder divulgar. Mas eu imagino que num Paulo que não tem a data final, ele vai, sei lá, vai trazer, que nem tu falou, a data de agora, né? Se ele tá vazio. E ele imprimiu aquele resultado ali. Assinatura ativa 1. Só retornou 1. Ah, não, é aqui, ó. Esse primeiro aqui. É esse número aqui, né? Que tá retornando 573. Isso. Ah, tá. Tava confundindo. Então, é esse cálculo que ele tá fazendo ali. De ver o número de assinaturas. Beleza. Aí depois, aqui embaixo, ele dentro desse mesmo bloco, ele tá imprimindo ali. Só que ele dá um printf, né? Que não tá acostumado, é outro jeito de imprimir ali, ó. Printf. O S vai ser o nome do parâmetro nome, os meses. Os meses é o quê? Os mounts que foi calculado aqui em cima. Os meses é o mount. Aqui, ó. E o get total page é o método do subscript, que ele já tá calculando tudo que foi somado. Então é isso. Muito complicado aqui. Muito meio xarope, né? Mas... mais ou menos. Esse aqui eu até achei menos difícil, porque ele tá falando das datas, né? Como utilizar a data. Um relatóriozinho por assinatura. Achei menos chato do que o outro. Mas beleza. Assim, de entender aqui. E esse quinto aqui, total pago por todas as assinaturas. Aí aqui ele vai fazer total pago. Pega todas a coleção de assinaturas, né? Abre um stream. Ponto map. Opa, já é uma coisa diferente. Esse map aí. Ponto map. Aí ele pega o método reference do... aqui, subscription, 2 pontos, para pegar o método. Só outra forma de fazer aqui. Ponto reduce. Fazendo cálculo, né? Passando quando aparece o reduce, agora eu já sei que é algum cálculo que ele tá fazendo. Ponto reduce, passando o big decimal ponto add. Então, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá somando, né, os valores, o total pago. Tô somando por assinatura. Meio simples. Total pago por todas as assinaturas, porque ele tá fazendo uma iteração de tudo. Então, por isso que ficou só essa linha aqui, ó. Tranquilo, né? Mais fácil de entender. Mas por que ele deu um map? Pra retornar o... Por que ele usou um map e não usou outro? Porque a forma... eu acho que não sei se dá pra fazer esse cálculo de outro jeito. Agora eu tô na dúvida. Não, o map ele fez para fazer a transformação do objeto de subscription para retornar só o total pago. Os demais campos não têm interesse.
Eu entendo assim. Ah, tá. O map é pra transformar, Aí ele né? retorna só os valores. Tá, é É. que eu não tinha me lembrado. O map, ele transforma valor, né? Ele faz uma... Ele transforma um objeto, né, do jeito que você quiser, né? Retornando o que você quiser. Isso, Para tá. colocar assim, né? Ele é um Nesse caso, ele intermediário. queria isso. Nesse caso, só interessava dele da subscript a informação do total pago. Tá. Aí é só isso que ele retorna ali, né? Até o map, ele pode ser substituído ali por uma lista, né? Aí, né, eu não sei qual o valor que foi, mas uma lista de long, né? Long ou double, conforme ele declarou aí esse campo, né? Aqui é o valor do pago, né? Então é em Big Decimal. Mas poderia ser outra coisa, né? Poderia ser Poderia. ou quantidade de produtos, poderia, ou quantidade de assinaturas, podia ser outro. Que é mais simples, né? Não é que nem os pagamentos lá que a gente fez ali. É mais do total pago de assinaturas. Mas beleza, agora eu lembrei. Tá bom, agora vamos pro próximo, assinatura ativa. O que ele imprimiu aqui? Por último aqui ele né, daí saiu 1498,50, que ele somou todas essas assinaturas ali naquele que a gente viu o map. Usando o Reduce para calcular. Agora a gente vai ver o número de assinaturas ativas e o valor médio. Como é que ele fez aqui? Ver essas assinaturas ativas, eles usam um filter. Esse filter a gente já viu. Ele pega a lista de streams e aqui ele usou um long, né? Declarou uma variável aqui. Active subscript para retornar quantas assinaturas estão ativas. No caso, agora a gente já sabe que só o Paulo e os outros dois ali que criou a assinatura tão inspirada, né? Só o Paulo que não tem data final nas assinaturas, então vai vir só um. Aí então o filter ele tá passando sub com lambda, ponto .getEng, exempt. Tá, ele tá filtrando, ou seja, pega aí as assinaturas onde a data final tá vazia. É isso, né? E pega e dá um ponto count aqui, soma pra mim. Se eu pegar ali os outros e pegar e alterar alguma... já tá dando... Se eu pegar aqui e tirar a data, sei lá, do Rodrigo... Será que Aí vai fazer duas. Daí vai... Tô tentando mexer o mínimo possível. Daí vai aumentar, ó. Beleza? É só aqui que interfere, porque, né? Se eu pegar e tirar o do outro ali, também vai vir 3. Mas, a média, será que mudou? Não mudou. Valor médio. Vamos ver como é que ele calculou o valor médio. Pra finalizar aqui, eu acho que a gente já passou do horário, não vai dar pra ver as outras coisas que eu tinha previsto. Como sempre, eu sempre acho que vai dar tempo pra ver tudo. Eu tinha previsto de ver mais coisas, mas eu acho que a gente já vai terminar com esse exemplo aqui. Mas foi bom. A gente... Tô sabendo um pouco mais aqui de relatórios. Valor médio por assinatura, como é que foi feito? Pegou um Big Decimal, né? Criou um average page, que é o valor de pagamento ali, média de pagamento. Pegou o total page. O que é esse total page aqui? Que foi calculado anteriormente, certo? Aqui, ó. Total page é esse aqui, que ele já tinha feito. Aí o que ele fez? Fez um cálculo só. Isso aqui nem tá usando stream nem nada. Tá só calculando, dividindo new big decimal pela quantidade de... só dividindo pela quantidade de subscript, que no caso é 3, né? Ele usa o scale ali e arredonda pra cima um pouco.
É isso, né? Isso aqui é um Isso. cálculo normal. Não tem nada de stream e lambda aqui. Então é isso, gente. Mulherada. Muito complicado. Deu pra mim no sábado isso. Eu não tava. Depois do treino que eu fiz e tudo mais, pra mim foi meio, nossa. Não tava, mas até que eu entendi, viu? Foi bom pra mim. A gente ia ver mais umas coisinhas aqui que tinha previsto, mas a gente vê no próximo encontro. Acredito, não sei se a Marina vai conseguir. Que na verdade é o início do capítulo 12, daí vai começar a ver aqui algumas coisinhas a mais aqui do final do. Mas ainda tem mais coisa. O capítulo 12 tem bastante coisinha ali pra gente ver. Reflection. Aí ficou com falha aqui, o Java 8 com Reflection. Mas pra quem não sabe, Reflection é uma coisa bem legal de entender. Eu sei mais ou menos. Não sei pra que serve. Já vi uns exemplos disso, mas é mais um pouquinho mais avançado. Eu não sei se ele vai chegar no nível da gente fazer exercício com Reflection. E alguns detalhes aqui. Já deixei pronto. Quem quiser baixar esse repositório aqui, o Fundamentos Java lá, posso mandar no grupo Então, todos os exemplos aqui, tá? Do Java 8 prático, no repositório lá. Quem quiser, bora contribuir, pode botar exemplo lá, manda no grupo, comentário, feedback, a gente aceita. E obrigada pela companhia de vocês até agora. A gente está estudando essa hora, no sábado de tarde, no Java. Valeu, Gi. Bom descanso. Valeu, vamos descansar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.